Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O nosso texto hoje é João, capítulo 1, e vamos começar do versículo 29, quando Jesus chama a vida encontra propósito. Como saber se eu estou realmente seguindo Jesus ou apenas ouvindo falar dele? Quem responde ao chamado de Cristo descobre quem realmente é. Comentamos isso no texto anterior e vamos continuar a nossa leitura. Espero que já esteja com sua Bíblia e que nós possamos encontrar muitas lições para a nossa vida no texto de hoje. Vamos à nossa leitura? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isto, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido falar o que João dissera que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesse texto, João continua relatando o testemunho sobre Jesus Cristo. Esse trecho mostra o início do ministério de Jesus e o chamado dos primeiros discípulos. João está relatando esse encontro de Jesus e também trazer esse lugar de Cordeiro de Deus, que chama as pessoas para segui-lo. Muitos teólogos explicam que João mostra Jesus como o Messias prometido, que forma uma nova comunidade de discípulos. Do versículo 29 ao 34, João declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício perfeito, cumprindo as profecias. Hoje, você não precisa viver preso à culpa. Você ainda carrega
pecados que Cristo já perdoou, você ainda fica se culpando por algo que você já recebeu o perdão de Deus? Está na hora de você se perdoar. Confesse hoje e receba a graça, a cura. Começa quando aceitamos o perdão de Deus. Aqui você é curado emocionalmente. Às vezes você está se culpando aí, ó, há anos por algo que Deus já te perdoou há muito tempo, mas você não se perdoou. Se perdoe agora. Receba esse perdão. Do versículo 35 ao 39, os discípulos seguem Jesus após ouvir João falando, olha lá, o Cordeiro. E eles seguem. E aí Jesus pergunta para eles: o que que vocês estão buscando? Essa pergunta ainda ecoa hoje. O que que você quer de Jesus? O que que você busca em Jesus? Milagre? Transformação? O que que você quer dele? Cura? Separe minutos para orar em silêncio e falar com ele o que você deseja dele. Quem busca presença, encontra. Quem busca direção, encontra. Quem busca Deus, sempre vai ter respostas dele. Quando nós olhamos para o verso 40 ao 42, nós vemos que os discípulos começam a falar de Jesus. Então, André chama Pedro para conhecer Jesus. Ali começa a evangelização de casa em casa. Hoje Deus usa gestos simples. Quem você pode convidar para orar com você? Quem você pode levar à igreja? Quem você pode falar uma mensagem de fé hoje? Pequenos convites mudam destinos eternos. E aí vem o chamado de Filipe. Jesus chama Filipe, que se chama Natanael. Natanael duvida, mas vai. Dúvidas não impedem o encontro com Cristo. Você tem dúvidas sobre Deus? Leve suas perguntas para a oração, para Deus. A fé cresce quando buscamos respostas com sinceridade. Do versículo 47 ao 51, Jesus conhece o coração, Jesus revela quem Natanael é, mesmo antes de ver Natanael. Por quê? Porque ele é onisciente, ele conhece, ele vê. Ele conhece as nossas dores escondidas, ele nos sonda. Você tem algo que nunca contou a ninguém? Fale com Deus hoje com sinceridade. A presença de Deus cura. A mensagem central é: Jesus é o Salvador que tira o pecado, chama as pessoas comuns para um propósito eterno. E a vida cristã começa com um encontro pessoal com Cristo. Então, receba o perdão de Cristo, busque intimidade com Ele, leve alguém a Jesus. Não tenha medo das dúvidas, confie que Deus conhece sua história. Sabemos que seguimos Jesus quando a nossa vida muda e começamos a levar outra a Ele. Quem encontra o Cordeiro de Deus encontra perdão, propósito e nova vida. Que o Senhor possa abençoar sua casa, sua família, que você possa aplicar as lições na sua vida todos os dias e sim trazer também novas pessoas para conhecer a palavra. Divulgue esse canal, mostre para alguém. Convide os irmãos para ler a palavra junto conosco. Coloque também aí as suas perguntas, as suas dúvidas, ou o seu testemunho, o seu comentário, tudo é bem-vindo. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.